Agora nós vamos ver um caso em que a estequiometria não é 1 para 1. Como a gente vai observar essa diferença de estequiometria dentro do nosso problema? Então, no caso aqui é o equilíbrio de solubilidade do fluoreto de cálcio, né? CaF2 sólido, ele está em equilíbrio com o cálcio e com o íon fluoreto. Pode acontecer, às vezes, da reação química que é fornecida não está balanceada. É dever do aluno conferir isso. Se ela já estiver balanceada, ótimo, não precisa fazer nada. Nesse caso aqui, ela não está balanceada. Eu tenho 2 átomos de flúor aqui e tenho 1 átomo do íon fluoreto, no caso, aqui. Então, eu preciso balancear essa reação aqui acrescentando 2. Como que isso vai impactar a resolução futura do meu problema? O mesmo exercício de contabilidade. A gente fez antes que, no início da reação, eu não tinha nada desse aqui e nada desse aqui. Esse foi o pressuposto. Se o exercício não fala nada, você assume que isso foi em água pura e que se for água pura, né, não deveria ter nem cálcio nem fluoreto lá dentro. E no decorrer da reação, quanto que apareceu de cálcio? A gente não sabe. Apareceu X. E aqui que é a diferença. Se apareceu uma quantidade X de cálcio, qual é a quantidade que apareceu de fluoreto? Ora, ela tem que ser obrigatoriamente 2x. Por quê? Porque cada fórmula unitária do sal contém 2 átomos de flúor para cada cálcio. Tem o dobro. Então, se eu liberei 1 cálcio, eu liberei 2 fluoretos. 2 cálcios, 4 fluoretos. 3, 6 e assim por diante. Eu não sei qual que é a quantidade efetivamente liberada de cálcio, mas eu sei que a quantidade liberada de fluoreto é exatamente o dobro desta daqui. E isso é o ponto-chave para conseguir resolver esse problema. Por quê? Porque aqui nós temos 4,7, 10 menos 11. Esse valor aqui é tabelado, certo? Em geral, o exercício fornece isso para você, ou pelo menos ele permite que você consulte esse valor numa tabela, não é necessário que a gente decore, né? Agora, a gente tem que saber admitir o valor, descobrir o valor de x a partir desse valor aqui. E para isso a gente constrói a expressão do produto de solubilidade, que é cálcio 2+, vezes fluoreto menos, certo? Só que aqui a gente tem que lembrar, como existe esse 2 aqui, o fluoreto está ao quadrado, certo? Agora a gente simplesmente substitui valores, quer dizer, aqui é x e aqui é 2x, então esse valor aqui é a mesma coisa que x vezes 2x. E o valor de 2x é elevado ao quadrado. O que muitos alunos na pressa fazem? Colocam 2 vezes x ao quadrado. Não vai dar certo. Por quê? Porque o 2x ele é a concentração do fluoreto, né? E a concentração do fluoreto que está ao quadrado. Então o 2 pertence ao elemento que vai ser elevado ao quadrado aqui. Isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque aqui se o 2 está dentro, 2 ao quadrado é 4, 4x ao quadrado vezes x, isso daqui vai dar 4x ao cubo. Logo, se eu quero descobrir x, né, eu tenho que fazer a raiz cúbica de esse valor aqui, 4,7 vezes 10 a menos 11, dividido por 4. E esse valor aqui vai dar 2,27 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Raiz cúbica desta divisão aqui. Outro problema muito comum que os alunos fazem. Eles fazem a raiz cúbica desse valor e daí eles dividem por 4. Não, o 4 está inserido dentro da raiz, certo? Eu tenho que primeiro passar o 4 dividindo e depois eu vou encaixar isso dentro de raízes cúbicas. Então cuidem para não evitar, para não acontecer uma inversão de ordem de operações matemáticas. Um jargão matemático. A raiz quadrada, cúbica, ou qualquer que seja, ela não é um operador que possa ser colocado em qualquer ordem. Ou seja, eu colocar a raiz antes de uma multiplicação ou depois vai fazer toda a diferença, certo? Principalmente nesse caso da divisão aqui. Porque se eu colocar a raiz só aqui em cima, não vai funcionar. Se eu colocar a raiz só embaixo, menos ainda, né? Isso é importante. Agora que nós encontramos o valor de x, nós entendemos que x e 2x são as concentrações desses dois aqui. Então daqui, né, eu posso chegar aqui a concentração do cálcio, 2+, e a concentração do fluoreto são os seguintes valores. A do cálcio é o próprio 2,27 vezes 10 a menos 4
mol por litro, e esse daqui é 4,55, né, no arredondamento já da calculadora, 4,55 vezes 10 a menos 4 mol por litro. No momento que você quer descobrir se você acertou o exercício ou não, sem ter que perguntar para o professor, é simples. Pega esse valor aqui, faz ele ao quadrado, multiplica por esse daqui e vê se você volta para cá. Quer dizer, se você não cometeu nenhum erro, depois que você descobrir x, você tem que conseguir voltar para cá. Se você conseguir voltar, é óbvio que o exercício está correto. Você não precisa nem pedir para que o professor corrija, né? Então a gente percebe que os dois valores de concentração são diferentes e eles refletem a estequiometria da reação. Um ponto que é muito importante, que normalmente aparece nos exercícios, é a noção de solubilidade. Solubilidade do sal, né? Qual é a solubilidade de um determinado sal? Normalmente a pergunta que vai aparecer nos livros é essa. Considerando o sal fluoreto de cálcio, qual a sua solubilidade a 25 graus Celsius? Ponto. É a única coisa que o exercício te dá de informação. Bom, você tem que pegar o KPS, resolver em x, e agora nós temos que interpretar o conceito de solubilidade. O exercício, percebam, ele não pergunta especificamente qual a concentração do sal. Por que ele não pergunta qual a concentração do sal? Porque o sal aqui, ele não está na forma fluoreto de cálcio aqui dentro. Depois que o sal se dissociou, o fluoreto está independente do cálcio. O comportamento do fluoreto em solução é muito pouco dependente de aqui ser cálcio, ou ser sódio, ou ser qualquer outra coisa, certo? Então isso é importante. A gente não fala em concentração disso daqui, porque isso daqui está sólido. E o que está em solução não está na forma de CaF2, mas sim dos seus íons dissociados. Agora, o que o exercício quer saber? O quanto do sal sólido se solubilizou em água, certo? Isso significa eu ter um entendimento do número de fórmulas unitárias do sal que produziram a quantidade de íons que existe no equilíbrio. Então é sempre importante pensar que para cada fórmula iônica do fluoreto de cálcio que se dissociou, quantos cálcios apareceram? 1. E quantos fluoretos apareceram? 2. Ou seja, a estequiometria do sal para o cálcio é 1 para 1. A estequiometria do sal para o fluoreto é 1 para 2. A solubilidade do sal é aquela solubilidade, ou seja, o número de fórmulas unitárias que se dissociaram. Isso é matematicamente igual ao número de átomos de cálcio presentes. Por quê? Porque o cálcio está 1 para 1 com a fórmula. Então, qual que é a solubilidade do sal aqui? No caso, a solubilidade é 2,27, 10 a menos 4 mol por litro. E 2,27 mol por litro desta substância produz 2,27 mol por litro de cálcio e o dobro de fluoreto. Então, se vier essa pergunta aqui no livro, calculem em termos de x e a solubilidade do sal vai ser o próprio valor do x, sempre que vocês calcularem, porque vocês já estão ponderando isso pelo valor da sua solubilidade.